E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Somente Corinthians, eu sou o Fábio. Galera, vídeo de pré-jogo, nessa quinta-feira teremos Fortaleza e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É a volta aí dos campeonatos após a parada da data FIFA, né? O Corinthians ficou aí uns 10 dias sem jogar, então o Corinthians retorna aos gramados nessa quinta-feira. Não sei se eu fico feliz ou triste por essa notícia, mas enfim, né? O Corinthians volta a jogar. O Corinthians não divulgou a lista de relacionados, né? Nenhuma novidade. Então, vamos começar aqui o vídeo de pré-jogo com a possível escalação do Corinthians para esse confronto contra o Fortaleza. Então, vamos lá. Possível escalação é Cássio no gol, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Renato Augusto e Fausto Vera. No ataque, Wesley, Mosquito e Yuri Alberto, né? Yuri Alberto na frente. Lembrando que o Maicon, ele foi expulso contra o Palmeiras, né? Não joga essa partida. O Fagner parece que tá recuperado aí da lesão que ele sofreu, então volta. O Corinthians, que pode ter o desfalque aí do Matias Rojas e do Bruno Mendes, né? Eles estavam servindo aí as seleções deles nas eliminatórias. E deixa eu ver quem mais. Pode pintar aí um Juan Oliveira no meio de campo. Eu espero que não. Prefiro o Fausto Vera, sinceramente. E que mais aqui? Pelo que eu vi, galera, no meu timão, no GE, o garoto Pedro, lembram dele? Atacante, ponto, Pedro, que foi vendido pro Zenit. Pois é, o Pedro, ele foi vendido e só é liberado no final do ano para ir à Rússia e pro Zenit, né? Depois que ele foi vendido, ele simplesmente foi esquecido pelo Luxemburgo. O Luxemburgo simplesmente não coloca mais ele em campo, não coloca. E aí o staff do Pedro reclamou que não tá mais recebendo oportunidades, etc, né? Aí, pelo que eu vi, do nada, o Luxemburgo começou a treinar o Pedro de titular para esse jogo contra o Fortaleza. Tipo, o moleque tá esquecido, sem ritmo de jogo, e do nada é treinado como titular, né? Faz entender, né? Aí prova que o Luxemburgo, se escalar ele de titular, né? Prova a total falta de controle do Luxemburgo, né? Prova a total falta de preparo dele, sinceramente, gente. Ninguém tá falando que o Pedro deve ser titular, etc. Não, mas ele tem que ganhar uns minutos, né? Sair do banco às vezes e tal. Não ser titular logo de cara, ainda mais sem ritmo de jogo, numa partida difícil contra o Fortaleza lá na Arena Castelão, que o Corinthians sempre se lasca lá. Então, pô, se o Pedro for titular nesse jogo, mano, não dá, gente, desculpa. Tem que ser o Wesley. O Wesley vem fazendo bons jogos, então ele merece ser o titular, não o Pedro. O Pedro, se o Luxemburgo colocar ele no segundo tempo, beleza, mas titular não, pelo amor de Deus. Então é isso, né? Bom, vamos falar então do retrospecto histórico aí de Corinthians e Fortaleza. Estou no site do meu timão. Então vamos lá. Histórico de confrontos entre Corinthians e Fortaleza. Ao todo na história, 30 partidas disputadas, 19 vitórias do Corinthians, 4 do Fortaleza e 7 empates. Olha só, em 30 jogos, o Fortaleza só venceu o Corinthians 4 vezes. No confronto foram marcados 77 gols, com 53 do Corinthians e apenas 24 do Fortaleza. Corinthians e Fortaleza por estádios, eles mais se enfrentaram na Arena Castelão. 13 jogos com 7 vitórias do Corinthians e 4 do Fortaleza, né? Mesmo na Arena Castelão, o Corinthians tem mais vitórias. E todas as 4 vitórias do Fortaleza contra o Corinthians na história, todas na Arena Castelão, né? Corinthians e Fortaleza por campeonatos. Foram 24 jogos aí pelo Brasileirão. 15 vitórias do Corinthians e 4 do Fortaleza. Então, todas as vitórias do Fortaleza contra o Corinthians foi pelo Campeonato Brasileiro, né? E acho que não tá contando aqui os jogos pela Série B, né? Porque em 2008 Corinthians e Fortaleza se enfrentaram pela Série B, né? Eu não sei se tá contando aqui ou não, mas enfim. Copa do Brasil foram 4 jogos, 2 vitórias do Corinthians e 2 empates. Eu me lembro de um confronto em 2008, né? Que o Corinthians eliminou o Fortaleza, né? Acho que na segunda fase, mas enfim. Maiores artilheiros do Corinthians contra o Fortaleza, o maior é o Zenon, 5 gols em 3 jogos. Mauro Bozelli, olha só, 3 gols em 3 jogos. Depois vem Geraldão, Romeu, Rivelino, Rosinei, Sócrates, André Santos e o Abuda. Beleza. O primeiro confronto entre Corinthians e Fortaleza foi em 18 de janeiro de 68. Há 56 anos, o Corinthians venceu por 2-1, né? Um amistoso. A maior goleada do Corinthians no confronto foi um 4-0 em 1º de novembro de 2006.
O Corinthians goleou por 4-0 pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi lá na Arena Castelão, né? Eu lembro bem desse jogo. Inclusive o Fagner, né, que era garoto no Corinthians na época, jogou de titular esse jogo aí. Eu acho que o Fagner tinha uns 16, 17 anos. O Corinthians era comandado pelo Emerson Leão, né? Emerson Leão era o técnico do Corinthians na época, né? Desse 4-0 aí. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Fortaleza, 11 jogos, durou de 2005 até 2020, né? Aí tá contando os confrontos da Copa do Brasil, Série B em 2008. O Fortaleza que ficou bons anos aí fora da Série A, só voltou em 2019, né? Vamos ver aqui os últimos jogos entre Corinthians e Fortaleza. Vamos ver aqui. Todas as partidas entre eles. O último jogo, primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano, foi 1-1 em Itaquera. O gol do Corinthians foi do Yuri Alberto. Aí vocês veem aqui uma coisa interessante, galera, que as últimas vitórias do Fortaleza, o Fortaleza tem 4 vitórias ao todo contra o Corinthians na história, né? E pelo menos 2 são recentes, né? Teve 1-0 no ano passado. Aí teve 1-0 pro Corinthians aí seguidos em Itaquera. Aí teve esse 1-0 também em 2021, né? O Silvinho era o técnico na época. Aí teve esse 0-0, 1-1, 3-2. Então, das 4 vitórias do Fortaleza contra o Corinthians na história, 2 aí aconteceu recentemente, um em 2022 e outro em 2021, todas na Arena Castelão, né? 2 por 1-0 inclusive. Então vocês veem que o Corinthians vem enfrentando dificuldades para jogar com o Fortaleza lá em Fortaleza, né? Os últimos 2 jogos, derrotas por 1-0, né? Lembrando, Fortaleza, 4 vitórias contra o Corinthians na história. Dessas 4, 2 foram recentes. E lá na Arena Castelão, né? Então o Corinthians não vem se dando bem quando pega o Fortaleza fora de casa, né? E a última vitória do Corinthians contra o Fortaleza lá na Arena Castelão foi esse jogo aqui, em 2019, 3-1 pro Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Se eu não tô enganado, os gols foram do Bozelli, do Pedrinho e do Danilo Avelar, né? O gol do Avelar foi um golaço de fora da área, inclusive, né? Então é isso, né? Bom, o que vocês acham que vai dar nesse jogo aí? Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro rapidinho, gente? Vamos dar uma olhada, né? A rodada que começa na quarta-feira, né? Tem Flamengo, Atlético Paranaense, Inter e São Paulo. O Inter que tá uma posição abaixo da gente, né? Não sei se devemos torcer pro São Paulo, né? O São Paulo tá 2 pontos à frente do Corinthians. Bom, Inter e São Paulo é bom empate aí, né? Que o São Paulo não distancia muito do Corinthians. O Inter ultrapassa a gente, mas é um ponto só, né? Então, Inter e São Paulo, um empate seria o melhor, né? Vamos ver o que mais aqui. O Cruzeiro também tá empatado com o Corinthians em número de pontos. O Cruzeiro pega o Santos nessa quinta-feira, fora de casa, né? Eu não sei pra quem torcer nesse confronto, porque eu quero muito que o Santos seja rebaixado, quero mesmo. Então, Santos e Cruzeiro também é bom empate, né? É bom empate aí entre Santos e Cruzeiro. Ou uma vitória do Cruzeiro, né? Mas na Vila, não sei, né? Não sei. Deixa eu ver outros jogos aqui. O Bahia pega o Coritiba fora de casa, jogo no Couto Pereira. Acho que o Coritiba vencer não é nada mal, né? Aí o Bahia continua lá embaixo. E o Coritiba também é o lanterna, vai cair, enfim. Tem também, deixa eu ver aqui, o Goiás. O Goiás pega o Palmeiras no Allianz Parque, fora de casa, deve perder. Então o Goiás provavelmente não ultrapassa o Corinthians nessa rodada, mesmo que a gente perca. Mas enfim, né? Se o Corinthians ganhar, vai a 29 pontos, podendo ultrapassar o Cruzeiro, o São Paulo e o Cuiabá, né? O Cuiabá que pega o América Mineiro em casa. Então uma vitória nesse jogo é muito importante mesmo. O Corinthians ficou 10 dias sem jogar, gente. Alguma coisa tem que ter treinado, não é possível, cara. Alguma coisa, qualquer coisa. O Corinthians tem que ter treinado nesses 10 dias, cara. Mas enfim. Bom, galera, e o palpite de vocês pra esse jogo, né? O meu, eu vou apostar assim... Vou apostar em 1-0, vai. Eu sei que o Fortaleza é um time muito bem ajustado pelo Vojvoda. O Corinthians muito pelo contrário, né? Mas eu vou apostar numa vitória aí do Corinthians, 1-0. Quem vai fazer o gol da vitória? Vamos ver. Eu vou postar gol do Yuri Alberto? Será que eu tento? Vamos lá, vai. 1-0 gol do Yuri Alberto. Vamos ver se essa zica sai nesse jogo, né? Vamos ver. Então, meu palpite 1-0 gol do Yuri Alberto. Coloca aí o palpite de vocês, né? Então, é isso aí. Vídeo de pré-jogo Fortaleza e Corinthians. Meu palpite 1-0 Corinthians, gol do Yuri Alberto. Beleza? É isso aí, então. Coloca o palpite de vocês nos comentários, tá bom? Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e também compartilhem o conteúdo, beleza?
Tamo junto então, galera. É nóis, valeu e vai, Corinthians! Boa sorte pra gente nesse jogo.